E aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Bom, vamos agora à nossa aula sobre a magnífica, especial, incrível e extremamente útil tabela periódica dos elementos, tá? Eu sou o professor Valmir, professor de Química, e a gente vai agora se aprofundar um pouquinho. Na verdade, agora no momento é só uma introdução, tá? E na próxima aula a gente começa a se aprofundar mais nos conceitos que envolvem a organização dos elementos na tabela periódica. Beleza? Mas, primeiro, antes de pensar em como os elementos se organizam na tabela periódica, nós precisamos entender como que a tabela foi montada, como e por quê, na realidade, né? Bom, tudo começou com a necessidade que os cientistas tinham de organizar os elementos de acordo com as suas características. Por quê? Conforme os químicos, os cientistas, na verdade os cientistas, né? Porque naquela época não eram separados por conhecimento, né? Um físico fazia descoberta sobre química, um biólogo sobre física, era meio bagunçado as coisas, né? Na verdade, a maioria dos cientistas da época eram multidisciplinares, né? Então, eles observaram que alguns elementos químicos, eles apresentavam certas características parecidas com outros. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês verem, por exemplo, como que o lítio e o sódio são parecidos quando reagem com água. Observe isso aqui. Olha o lítio. Colocou em água. Olha só o que acontece. Incrível, né? Começa a pegar fogo. Por que ele pega fogo? Olha o sódio. Sódio em água. Olha, olha, olha. Pegou fogo também. Isso intriga os cientistas. Eu intrigava os cientistas, né? Porque ele ficava pensando, por quê que esses dois elementos reagem praticamente de uma maneira igual com a água, porém nós sabemos que são elementos diferentes, que não são o mesmo elemento, né? Então eles observaram que havia sim de uma necessidade e uma forma, né, de organizar esses elementos de uma maneira que pudesse se fazer previsões sobre as características deles, né? Em 1800, né, já eram conhecidos mais de 30 elementos químicos, tá? E a tendência era que esse número aumentasse rapidamente em virtude do desenvolvimento tecnológico e industrial. Com essa previsão, os cientistas se preocuparam em desenvolver formas de agrupar, organizar todo o conhecimento adquirido a respeito dos elementos até então descobertos. Tá? Várias tentativas foram realizadas com esse intuito, tá? De tornar as semelhanças e as tendências dos elementos mais evidentes, tá? Só que a maioria delas não chegou numa organização eficaz. Elas não conseguiram organizar os elementos de maneira eficaz. Inclusive, é legal vocês pesquisarem sobre as outras tabelas periódicas, que a tabela periódica que a gente conhece não é a única e não foi a primeira. Ela só foi a mais eficaz e ainda é, tá? Ah, quem conseguiu fazer com que a tabela periódica se tornasse algo eficaz para os cientistas foi Dmitry Mendeleev, que a gente conhece como o pai da tabela periódica e um dos cientistas mais importantes que já existiram, junto aí com Einstein, com... é, Eita, agora eu esqueci o nome daquele cientista super famoso, Isaac Newton. Como eu posso esquecer o nome do Isaac Newton, né? E então, o que o Mendeleev percebeu? Em 1869, né, ele concluiu que as propriedades dos elementos se repetiam com regularidade em função das suas massas atômicas. Tá? Ele recolheu informações sobre os 63 elementos conhecidos na época e organizou eles em linhas verticais. Tá? Deixa eu pegar alguma coisa aqui para apontar para vocês. Ó, linhas verticais, lembrando que isso aqui é verticalmente, tá? Então ele organizou
os elementos em linhas verticais, em ordem crescente das suas massas atômicas. Aqui do ladinho está a massa atômica. Essa daqui é a primeira tabela periódica que foi montada por Mendeleev, tá? E com cuidado de colocar na mesma coluna elementos com propriedades químicas semelhantes, tá? Porém, o número de elementos conhecidos até então não era suficiente para que o químico preenchesse todos os espaços previstos de sua tabela, obrigando ele a deixar alguns espaços vazios. E esses espaços vazios, segundo Mendeleev, seriam mais tarde ocupados por elementos que até então eram desconhecidos. Então, o cara, além dele entender uma maneira de organizar a tabela periódica, e existe também uma história por trás de como ele descobriu isso, que é legal vocês pesquisarem. Então, além dele entender como organizar a tabela periódica, ele previu que alguns espaços vazios seriam preenchidos depois, tá? Então, o que o Dmitry Mendeleev fez? Só para a gente reforçar. Ele organizou a tabela periódica em linhas verticais de ordem crescente de massa atômica, tá? E ele previu que nos espaços vazios seriam preenchidos por elementos ainda não conhecidos. E ele também previu as propriedades desses elementos químicos. Vamos analisar a tabela periódica dele? Olha aqui o hidrogênio com a massa 1. Olha o espaço vazio que ele deixou aqui, ó. Vou pegar uma canetinha. Olha aqui, olha o espaço vazio, ó. Do 1 ao 7. Então ele já sabia que aqui ia ter que ter alguma coisa, tá? Aí aqui, ó, a gente começa com belírio, com a massa 9,1, tá? Aí nós temos o boro 11, carbono 12, nitrogênio 14 e assim por diante, tá? Quando ele fala em modelos que apresentam propriedades químicas semelhantes, a gente está falando aqui, ó. Olha o lítio e o sódio. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eles no videozinho que eles têm propriedades químicas semelhantes? Tá vendo como eles estão um do lado do outro? O potássio aqui do lado, ó. O potássio, eu não achei um vídeo para demonstrar para vocês, mas esses elementos aqui que eu estou fazendo essa circunferência nele, todos eles apresentam o mesmo tipo de reatividade com a água, tá? O lítio explode, o sódio explode, o potássio explode, o rubídio, então, e o césio, malandro, o bicho dá uma explosão, pô, lascada, tá? E aqui logo acima também nós temos o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, ó. Ficou um negócio meio bagunçado, mas dá para vocês perceberem. Flúor, gás, cloro, gás, o bromo, gás, e o iodo, ele é um líquido, tá? Em temperatura ambiente, mas todos eles apresentam também propriedades químicas semelhantes. Aqui também, ó, oxigênio, enxofre, selênio, nitrogênio, fósforo, carbono, silício, boro, alumínio. Então aqui a gente já tem uma organização periódica muito boa, e se você inverter essa tabela periódica aqui, você vai perceber que ela é muito parecida com a nossa, tá bom? E as contribuições da tabela periódica do Mendeleev facilitaram o trabalho de descoberta e futuras classificações de novos elementos químicos, tá? Exatamente o que eu estou falando para vocês agora. E durante os 40 anos seguintes, os químicos continuaram a alterar a tabela, acrescentando colunas e reorganizando os elementos. A gente já vai ver isso exatamente daqui a pouco, tá? No entanto, havia ainda algumas falhas na organização que não eram bem compreendidas pela comunidade científica. O que acontece? Os elementos químicos, a massa dos elementos químicos, ela é proveniente, tá, de uma média dos isótopos conhecidos, tá? Então, organizar os elementos químicos de acordo com a massa foi revolucionário, mas ainda não era perfeita, tá? Aí, em 1913, mais ou menos, o inglês Henry Moseley, tá? Ele conseguiu corrigir algumas das irregularidades observadas por Mendeleev, tá? Para isso, ele transpôs a questão da química para a física, tá? Então, em vez de pensar só quimicamente, ele pensou fisicamente. E aí ele equacionou a carga nuclear positiva com o número atômico.
Dessa forma, ele propôs que as propriedades químicas de cada elemento não eram determinadas pela massa atômica, mas pelo número de prótons, tá? Ou seja, o seu número atômico. Se vocês forem lá nas aulas anteriores e buscarem quando a gente fala sobre a química do nuclear, né? E sobre a história dos modelos atômicos, a gente vai lembrar ali que mais ou menos em 1900 que se estavam tendo umas noções melhores de como que o átomo era, né? E se conhecia a existência dos prótons e se sabia que a massa do elemento era dada por a soma de prótons e nêutrons, tá? Então, de acordo com a quantidade de prótons, dava a característica do átomo, que consequentemente dá a característica do elemento. Então, organizar a tabela periódica por número atômico, nossa, é muito melhor. Beleza? Vamos para o próximo slide. Tá? E aí conseguimos organizar a tabela de uma maneira diferente. Tá? Nessa época de Moselle também, né, muitos cientistas não acreditavam ainda na existência do núcleo atômico. Tá? E foi o trabalho de Moselle que forneceu a primeira confirmação disso. Se você prestar atenção, a química é um conjunto de informações. Ao mesmo tempo que o pessoal estava aqui estudando sobre a tabela periódica, tinha um pessoal lá estudando sobre os átomos, como que eles eram, do que eles eram constituídos. E uma coisa se agrega na outra, tá? Para formar um conceito só. Beleza? Então, os elementos são listados sequencialmente em ordem crescente de número atômico, tá? E assim é possível observar uma regularidade periódica em suas propriedades. Essa repetição é conhecida como a lei periódica e é a base da estrutura da tabela. Tá? Então, o que nós temos como base da estrutura da tabela? Nós vamos ter que os elementos químicos são dispostos em ordem crescente de número atômico, lembra do Z? Número atômico. E é formada por 7 linhas horizontais e 18 colunas verticais. Já vou falar sobre cada uma delas, tá? Nas linhas horizontais nós temos os períodos, nas linhas verticais nós temos o grupo. Também vou falar daqui a pouco sobre eles, tá? Antes de falar sobre esses conceitos, eu quero que vocês entendam mais ou menos o que o Moselle propôs em relação ao elemento em si, tá? Olha um elemento aqui, ó, um elemento genérico, número de massa, lembra? A é igual ao número de prótons mais nêutron, o número atômico é igual ao número de prótons, e a carga eletrônica do átomo é igual à quantidade de elétrons, tá? Se você tem aí uma carga diferente, pode ter carga diferente, nós teremos um íon, tá? Se esse íon tiver menos elétrons do que o número de prótons, nós teremos um cátion. Se esse íon tiver mais elétrons do que o número de prótons, nós teremos um ânion, tá? E pega todas essas informações e vamos olhar um elemento, Mendeleev, que foi batizado com esse nome em homenagem a Mendeleev em 1955, quando ele foi descoberto. Quer dizer, na verdade, esse elemento foi sintetizado, tá? Artificialmente, e ele é um elemento instável, ou seja, ele não é um elemento que a gente consiga achar assim fácil na natureza, tá bom? Ó, passando essas informações para cá, nós temos a massa, olha a massa atômica aqui. Nós temos o número atômico, olha o número atômico aqui. E aqui nós temos a carga do átomo. Só que observe que essa carga aqui ela é dividida em camadas. Já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas se você somar essas camadas, nós vamos ter exatamente 101 elétrons, tá bom? Aí ainda a gente vai ter uma característica se ele é radioativo ou se ele é artificial. Tá? Nesse caso, ele é radioativo e artificial. Tá? Aqui geralmente aparecem algumas características sobre os elementos. E aqui aparece o seu estado físico na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que é uma condição normal de temperatura e pressão? 25 graus, 1 atm. Tá bom?
E agora nós vamos para o próximo slide, tá? E aqui nós temos a nossa magnífica tabela periódica. Gente, eu adoro a tabela periódica. Quando eu era estudante, eu não entendia a tabela periódica e eu tentei entender a tabela periódica sozinho, eu não entendi nada. Hoje, depois que eu comecei a estudar química, comecei a entender a tabela periódica, ela é uma ferramenta incrível. E vocês não precisam decorar nada, tá? Não decorem, não tentem decorar a tabela periódica. Eu não vou perguntar para você onde está tal elemento assim, do nada. Vocês conseguem saber onde está cada elemento através do que vocês entendem sobre a tabela periódica, tá? Vocês não precisam decorar posicionamento de nada, beleza? Na verdade, a gente acaba às vezes decorando porque a gente trabalha tanto com ela que a gente já sabe, mas é impossível você decorar toda a tabela periódica, tá bom? Vamos lá. A tabela periódica, ela organiza e ordena. Peraí. A tabela periódica ordena e agrupa os elementos conforme determinadas características, permitindo os cientistas preverem inúmeras propriedades e reações, tá? Nessa tabela, cada elemento é representado por características específicas, como símbolo, nome, número atômico, massa atômica, número de elétrons ou a carga, tá? Número de elétrons nas camadas, tá vendo? Aqui a gente tem o número de elétrons e as camadas. Já vou chegar nesse ponto aqui, tá? E o estado físico mais comum, tá? Que é esse aqui, entre outras características que eu expliquei agora há pouco no slide anterior, tá? Geralmente você vai ter uma legenda na tabela periódica mostrando para vocês que cada tabela periódica pode apresentar algumas informações diferentes, tá? E é muito importante, né, você treinar como manusear uma tabela periódica para que você não precise decorar nada, tá? Você não precisa decorar nada. Geralmente, uma informação que você vai pegar na tabela periódica, você vai ter uma e duas informações, vai cruzar elas e vai chegar no resultado, tá bom? Bom, vamos falar sobre a organização da tabela periódica. Como citado anteriormente, a tabela periódica são organizados em ordem crescente de número atômico, tá? Da esquerda para a direita, ou seja, crescente daqui para cá, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, tá bom? Nas colunas, aqui ó, colunas, tá? Deixa eu desenhar aqui a coluninha para você saber exatamente. Isso daqui é uma coluna, tá? Essa é outra coluna e essa é outra coluna, tá bom? Nas colunas são chamadas a gente chama eles de grupos, tá? E a gente numera de 1, peraí, deixa eu pegar, ó. A gente numera de 1 a 18, tá? Conforme a recomendação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, o patrão superior, tá? No final da década de 1080 que eles decidiram que seria desse jeito. Antes disso, os grupos também eram conhecidos por família, né? Eu ainda falo família, não sou tão velho assim, mas eu ainda falo família. E eles são identificados por um algoritmo romano, seguido das letras A e B, tá? Por exemplo, 1A, 2A, 5A, 3A, aqui é a família B e aqui é a família A. Já vou falar sobre isso também, tá bom? Essas letras são relacionadas à posição do elétron no subnível energético. Aqui na família 1A, a gente vai ter S, P. Daqui a pouco vocês descobrem o que é isso. E aqui a gente vai ter S, D. Por isso que a gente fala de 1A, 3A, 4A, 5A e 8A. E 3B a 2B. Tá bom? Um grupo ele é caracterizado, tá, por apresentar elementos com propriedades químicas semelhantes. É exatamente o que eu falei sobre o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e o frâncio. Todos esses elementos aqui eles apresentam propriedades químicas semelhantes. São conhecidos como metais alcalinos. Tá?
Esses elementos apresentam propriedades químicas semelhantes, são conhecidos como metais alcalinos terrosos. Esses elementos aqui apresentam propriedades químicas semelhantes, são conhecidos como gases nobres, halogênios, calcogênios e assim sucessivamente, tá? Nas linhas horizontais, nós temos os períodos, tá? Diretamente relacionado com o número de camadas existentes ao redor do núcleo, tá? Há um total de 7 períodos e cada um deles corresponde a uma linha. Período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Existem laboratórios que já estão trabalhando em pesquisas para sintetizar elementos que vão compor a 8ª linha da tabela periódica. Vai ter uma linhazinha aqui embaixo ainda. Só que a partir mais ou menos daqui, os elementos são muito instáveis, eles não se mantêm por muito tempo, tá? Por isso que a gente não consegue fazer essa última linha aqui de baixo, né? Sintetizar em laboratório, geralmente eles são sintetizados em colisor de partículas, tá? E todos eles apresentam essas propriedades aqui, ó. Esse daqui foi um dos últimos que foram sintetizados agora e ele apresenta características de gás nobre também, tá? Na parte inferior da tabela ainda há essas linhas aqui, ó, que representam os elementos com número atômico entre 57 e 71 do sexto período e 89 e 103 do sétimo período, tá? Essas séries são denominadas respectivamente de lantanoides e actanoides. Por quê? Por causa do nome do primeiro elemento químico da sequência, tá? Aí, de acordo com o número de elementos presentes em cada período, a gente pode classificar eles de acordo com o quadro a seguir. Na verdade, o quadro a seguir aqui é que eu estou vendo a apostila. Eu espero que vocês também estejam acompanhando essa aula na apostila, tá? Se não tiverem, abra a apostila na página 8, vocês vão ver um quadro lá em cima. Tá? No primeiro período, a gente tem só 2 elementos, tá? No segundo período, nós temos... No segundo e no terceiro período, nós temos 8 elementos em cada um, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, a partir daqui, nós temos 18 elementos. Nesses dois últimos, nós temos 32, porque aí conta com esses daqui, ó. Tá bom? Uma coisa importante, aqui não muda mais, tá? A partir daqui, você não vai ter mais elementos, só vai mudar aqui embaixo. Tá bom? Então, com as informações sobre a disposição dos elementos nos grupos e nos períodos da tabela periódica, é possível compreender as suas características. Por exemplo, o elemento sódio, de símbolo Na, esse carinha aqui, ó, tá? Ele vai estar localizado na terceira linha da tabela periódica, no terceiro período, na primeira coluna, que é o grupo 1, tá? Portanto, ele é constituído por 3 camadas eletrônicas e apresenta um elétron na sua última camada. Olha só, 3 camadas eletrônicas são os orbitais, tá? Com um elétron na sua última camada. Aqui, né, dessa maneira que eu estou te falando, daqui a pouco a gente vai se aprofundar mais nisso, você consegue prever tudo sobre os elementos que estão na tabela periódica. Quantos elétrons ele tem, qual que é a camada de valência, qual que é a tendência dele de reação. Você tem um monte de informação através da tabela periódica. Ela é muito importante, tá? Na vida de um químico, na vida de um cientista, na vida de um biólogo, na vida de um físico, tá? Na realidade, o cientista engloba essas 3 pessoas, mas é que eu não lembrei na hora. Outra informação importante são as legendas, tá? O hidrogênio, apesar dele estar na primeira família aqui da tabela periódica, ele não faz parte dos metais alcalinos, tá? Porque ele é um gás. Ele está aqui porque a gente até costuma brincar que o hidrogênio ele não tem família, né? Se o hidrogênio ele for preso, ele não vai poder reclamar a ligação dele, porque ele não tem família. Já o carbono ele vai pedir 4 ligações, porque ele tem direito a 4 ligações. Um dia vocês vão entender isso. É uma piadinha besta, tá? E aí a gente vai ter aqui os metais, tá? Tudo isso em azul aqui é metal. Aqui nós temos os semimetais. Aqui nós temos os não metais. E aqui nós temos os gases nobres. Por que gases nobres? Eles não reagem com nenhum outro elemento aqui da tabela periódica, tá? Esses daqui não são metais. Por que são nomeados de não metais? Porque todo o resto da tabela periódica é metal. Então,
Os que sobram não é metal. Só isso. Tá? E esses são semimetais porque eles apresentam características parecidas com os metais, mas também não são metais. Tá bom? A nossa aula termina aqui. Eu espero que vocês tenham entendido bastante coisa sobre os elementos, sobre a organização dos elementos na tabela periódica, tá? Nós iremos se aprofundar mais, eu vou falar mais sobre as camadas eletrônicas, como achar um elemento químico na tabela periódica que vocês não conheçam o símbolo, e assim por diante. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a gente se empenhe aí em atribuir conhecimento, né? E isso vai ser sempre muito bom para você e para sua história. Até mais, até a próxima e muito obrigado. Tchau.